Vamos estudar o Livro dos Espíritos. Trago hoje a questão 459, em que o professor Allan Kardec perguntará aos espíritos superiores a respeito das influências ocultas dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Tal questão do Livro dos Espíritos, 459, encontra-se na parte 2ª, capítulo 9. Pergunta: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Finalizamos a leitura da resposta 459 e o mundo superior esclarece que esta influência é muito mais do que imaginais, segundo a resposta, ou seja, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E diante disso, sabemos todos nós que esta influência ela pode se transformar em obsessão. E a obsessão ela é classificada em 3 modalidades. A obsessão simples, em que existe a influência do espírito sem a adesão do influenciado. Temos a outra modalidade chamada obsessão por fascinação, em que o espírito obsessor, aquele que está influenciando o obsidiado, ele já consegue alcançar, atingir o discernimento, a razão do obsidiado, confundindo as definições, os conceitos da vida, e com isso o obsessor vai manobrando, manipulando o obsidiado. E temos a terceira modalidade, classificada como possessão ou subjugação, possessão ou subjugação, em que o espírito ele já estabelece o controle da coordenação motora e a mente ele passa a se hospedar no mundo mental do obsidiado, do influenciado. Então, com isso, estas 3 modalidades, quando são permitidas por nós, lembrando, isso é importante alertar, toda obsessão é uma permissão nossa. Nós aceitamos, mediante comportamentos transgressores das leis de Deus, ou seja, a irritabilidade, a impaciência, reiteradas vezes, geram padrões de vibrações em nosso campo mental, em nosso halo vital, em nosso perispírito. E nós sinalizamos de forma invigilante que os espíritos obsessores, infelizes, eles podem se aproximar, porque existe esta sintonia infeliz. Então, tudo é permissão nossa, é o livre-arbítrio. Podemos agora, amigos, analisar alguns casos, exemplos, em que os livros de André Luiz mencionam fatos, conteúdos que vão acrescentar a respeito do tema influência e obsessão. Temos o livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Existe um capítulo chamado Luta Expiatória, em que um dos personagens, chamado Américo, segundo o mentor Aulus, que acompanha André Luiz, esclarece que o Américo encontra-se encarnado em nossa dimensão física e ele tem a influência de 2 espíritos desencarnados, ou seja, que estão obsidiando o Américo, que está encarnado. E é curioso, a informação importante para os nossos estudos. Segundo Aulus, o Américo conviveu com esses 2 obsessores no umbral, nas trevas, no ambiente do mundo espiritual inferior. E esta influência, esta aceitação, esta habitualidade
de conviver com espíritos infelizes, o Américo, ele somou no seu perispírito, ele assimilou no seu perispírito perturbações. E o Aulus ainda explica que esses espíritos infelizes hipnotizaram o Américo por aceitação deste naqueles ambientes do astral inferior, do umbral. E o Américo, ele encarna. A sua reencarnação, sabemos todos nós, toda encarnação, ela é um armazenamento, um arquivamento das experiências das vidas anteriores e da erraticidade, ou seja, quando a gente se encontrava no mundo espiritual, na expectativa de renascer aqui neste mundo físico, mundo corporal. E segundo Aulus, o Américo, ele somou, ele lamentavelmente impregnou o seu perispírito com estas vibrações. E nesta reencarnação, isso encontra-se no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo Luta Expiatória, o Américo, ele vive perturbação mental por aceitar estas influências. Então, amigos dos estudos, devemos discernir, nos defender mediante comportamentos equilibrados, ponderados, para não incidirmos nos erros destas influências, como assim ocorreu com o Américo, um dos personagens do livro Nos Domínios da Mediunidade. Conta-se no capítulo Luta Expiatória. E de modo que, na medida que o Américo, aceitando estas influências, aceitando a proximidade, a presença desses irmãos infelizes que se encontram ali no invisível, aos olhos do Américo, mas está ali. A vibração está sendo lançada no mundo mental, nos pensamentos do Américo. E o Américo aceita e fica numa situação de descontrole mental, seu sistema nervoso fica abalado por aceitar estas influências. É isso, meus amigos. Mais um dia de estudo, que Jesus possa nos abençoar, lembrando sempre que o remédio, a fórmula para sanar, superar obsessões, sempre será a evangelização dos nossos espíritos. Como diz Jesus, que brilhe vossa luz. Fiquem na paz.